Olá a todos. Eu estou trazendo um vídeo sobre semente da serpente. Isso para provar que hoje na Terra não existem só humanos, existem outra espécie, né, de seres que eles dividem a Terra conosco, que é chamada na Bíblia a semente da serpente, que seria todos que têm a carga genética de Caim, ou seja, de Lúcifer, né? Porque Caim é filho de Lúcifer, ao mesmo tempo que Abel é filho de Adão. Foi uma gravidez bivitelina, né? Ou seja, que se dividiu a humanidade em cima disso. Como Lúcifer era reptiliano, era da primeira queda, né? Era dos serafins, dos reptilianos, que o faraó do Egito ele era um jacaré, ou seja, um reptiliano, porque na verdade essas histórias de Atlântida e Lemúria dizem respeito à primeira queda. Os egípcios, né, anteriormente eles eram anjos caídos, eram reptilianos. Os Atlantes, né, que dizem, né, que os Lemúrios também, que não são humanos, são esse um terço que caiu do céu, que isso inclusive está no próprio zodíaco, está no próprio firmamento, isso fala na Bíblia, né, que é a serpente, o dragão que caiu, ou seja, um terço. Né? Se a gente falar que um terço dos anjos caiu, um terço somos nós e um terço está ainda com Deus lá no céu, acima do terceiro céu, né? A gente pode considerar que sim, um terço da humanidade são anjos caídos. A gente está falando também, não só a nós, se a gente for considerar que cristãos, adâmicos e filhos de Eva e Adão, né? São em cerca de hoje, considerando que a gente tem quase 8 bilhões na Terra, a gente está considerando que provavelmente 8 bilhões de nós não são humanos. Eles usam a roupagem, a encarnação de humanos, mas não são. Né? Isso já é mencionado, por exemplo, existem alguns transtornos, algumas desordens que mostram que, por exemplo, psicopatas, pessoas com transtornos mentais elevados, narcisistas, né? Narcisistas malignos, tudo, eles de acordo com os especialistas, psicólogos, psiquiatras, você pode encontrar vários vídeos, eu estou colocando esse que está do lado, que é o canal Narcabuse, de Danish Bashir, ele é um psicólogo, ele trata sobre isso, né, vítimas de narcisistas, ele menciona como vários vídeos, se você for pesquisar, tá, que, por exemplo, em várias experiências, as vítimas constataram que, principalmente em acesso de ódio, de raiva, eles mudam não só a cor dos olhos para negro, tá? Ou seja, perde a cor dos olhos, né? Perde o brilho, a luz dos olhos, isso já menciona na Bíblia, eles ficam com os olhos negros quando eles estão com um acesso, né, de ira, e também o rosto também às vezes pode se deformar, se transformando em alguma coisa reptiliana, alguma coisa demoníaca, tá? A gente fala, na Bíblia menciona, né, por exemplo, que os olhos são a lâmpada da alma, e esses seres não têm alma, como eles já são parte de Lúcifer, eles já caíram, não têm salvação. Então, a Bíblia menciona que você, por exemplo, se você parar para observar, isso é um bom sinal, que esses tipos de seres, por exemplo, somente quando eles estão atacando, estão com um nível de perversidade e ódio elevado, se mostra verdadeiramente o que tem dentro deles, que não é nada, que é trevas pura, não existe alma. Né? Só tem alma quem está no céu ou que pode voltar no céu na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A semente da serpente não tem alma, porque ele já
já caíram, eles já foram julgados, eles só estão voltando agora só para o Armagedon, né? Para o embate e a punição final do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Existe um fenômeno interessante que se fala, os especialistas falam, também em relação a essa mudança de rosto, né, para esse efeito demoníaco, é chamado tecnicamente pelos especialistas de prosopometamorpsia, ou seja, muda em alguns aspectos, você consegue ver a pessoa, ela deixa o rosto dela se transfigura como se fosse um demônio, um réptil, alguma coisa assim, e os olhos perdem a cor, né? Isso é muito rápido, tá? Como vocês sabem, os lagartos reptilianos, eles são os animais que eles conseguem praticar o mimetismo, você vê o camaleão mesmo, né? Eles conseguem mudar o aspecto deles, a cor, né, a pele, essas coisas. E é mencionado pelas antigas populações e pelo ocultismo em geral que esses seres sem almas, eles mudam. Na verdade, eles fazem o que chama em inglês de shape-shifting, que é mudança de forma. Então, se você prestar atenção, se você conviver, você consegue ver esse aspecto negro, o aspecto real, porque eles usam uma máscara social, né, para se passarem por humanos junto a gente, né? Já existem casos que já viram, por exemplo, as pessoas veem, filmam artistas, a realeza que controla o mundo, e que eles mudam, que às vezes aparece o olho verdadeiro de lagarto, a falta de luz dentro que não tem alma, né? A própria Bíblia também fala em Romanos 9 de vasos de ira, que uma das outras características que você pode perceber entre os não humanos, a semente da serpente, são que eles são puro ódio, pura ira, pura malignidade. Eles estão aqui para destruir a humanidade. Então, a gente tem, é importante, muita gente não acredita, mas a gente hoje, né, metade da humanidade são, apesar de eles estarem encarnados como humanos, né, o corpo é humano, nós somos todo pó, né? A gente aqui, mas são as sementes da serpente que controlam o mundo, que deixam a humanidade à escravidão. É 1/3 desses anjos que eram da raça de dragões da serpente, né, que fala isso também, né, em Salmos, que não são humanos, que têm o DNA de Caim. É um DNA diferente, né, porque ele tem um DNA. Até, por exemplo, existem teorias que falam do cérebro reptiliano, né, por toda a mistura desde os tempos de Noé, tudo. Muitos de nós, ainda mesmo não sendo malignos, tudo, tem cérebro reptiliano. Ninguém consegue explicar isso cientificamente sobre o cérebro reptiliano. Por que humanos têm? Existem várias teorias do cruzamento das espécies, né? Mas a gente está vivendo agora, no final dos tempos, a separação do joio do trigo, das cabras, das ovelhas. Então, o Pai Celestial, Jesus diz que, na verdade, a gente estão sendo separados agora, né? A tribulação vai ser isso, né? Que a própria tribulação, a palavra tribulação, é o teste para ver quem é joio e quem é trigo. Tá? Então, ou seja, essa separação que está vendo agora, você vê que muita gente, você vê o nível de malignidade que está passando hoje a Terra. Então, isso mostra mais ou menos essa separação de genética espiritual, né? Somos todos parecidos, mas tem que prestar atenção, porque eles têm esse mimetismo que um adâmico não possui. Você precisa prestar bastante atenção, mas geralmente são seres de puro ódio, pura raiva, pura destruição, puro abuso. Tá? Então, espero que vocês se cuidem. Né? Deus fala na Bíblia que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, então é só pedir a orientação do Espírito Santo e vocês vão poder perceber mais ou menos do que se tratam esses seres. Eu vou deixar na descrição, né,
o processo de morfotização demoníaca do rosto e desse psicólogo, que ele menciona tudo da mudança de cor, falta de luz dos olhos, que já menciona na Bíblia que não são humanos. Parece, mas se você prestar atenção, em algumas situações de ódio, como fala Romanos 9, né, você pode ver os vasos de ira, que são diferentes dos vasos de misericórdia, que são os adâmicos, que ainda têm chance de salvação. Tá bom? Espero que vocês gostem, tudo, né? E pesquisem. É importante vocês sempre pesquisarem, eu vou deixar algum no descritivo, mas é sempre checar as informações, né, principalmente especialistas. Esse canal aqui ele tem como intuito fazer as observações e fazer estudos bíblicos e espirituais, e mais importante é vocês justamente olharem o que os psicólogos e psiquiatras estão falando, mas tem bastante informação na internet. Esse vídeo está em inglês, porque não tem ainda dos psicólogos e psiquiatras ainda em inglês, eu não vi nenhum vídeo ainda em português, mas é só usar as legendas, né? Fazer a tradução. E esse psicólogo ele é muito bom, ele sofreu abuso e ele também já viu essas situações. Muita gente fala que lidando com esses seres você consegue ver essa mudança do rosto, né? E mudança da percepção da falta de luz dentro do corpo pelos olhos negros, tá bom? Então, que a paz do Senhor esteja com vocês, Deus abençoe, boa semana.